Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bem seja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: é prescrito descrever outros dias como Eid? Teme-se que isso possa ser inovação e desvalorização da festa legal, como que dizem ser a festa do conhecimento, a festa da mãe e outras. Pergunta número 2. Como podemos alcançar a alegria legítima do Eid? Com investigação, começando com a oração do Eid, depois parabenizando aqueles que tocaram e expandindo para os filhos com alegria e sustento, encontrando a família no relacionamento do útero, tendo cuidado para não cair no que irrita a Deus, mesmo em roupas e outros. Pergunta número 3. Quais são as etiquetas legais que um muçulmano segue para a oração do Eid? Entre a etiqueta legal, comer tâmaras antes de sair para rezar, enfeitar-se com banho e com a melhor roupa do guarda-roupa, com roupas bonitas, dizer takbir enquanto vai ao local de oração, enquanto vai à mesquita e incitar as pessoas a dizer o takbir. Pergunta número 4. O que as mulheres devem respeitar ao ir a esta oração tão sagrada? Se elas saem para esta oração, elas devem ficar longe da reunião de homens e elas não saem usando belezas, perfumes ou se exibindo. E por esta razão, quando o profeta, que a paz seja com ele, ordenou que as mulheres irem até ela, perguntaram: o mensageiro de Deus, um de nós não tem um hijab? Ele disse: a irmã dela a vestiu de seu hijab. Narrado por Muslim. O hijab é o lençol ou o que se assemelha a um manto. Isso indica que uma mulher deve sair usando roupas de cobertura. Pergunta número 5. Qual é a característica da oração do Eid? A oração começa com um takbir de abertura. Então o imam diz takbir, após o qual 6 takbir. Então ele lê a Fatiha e uma surata depois dela. E na segunda rak'ah, se ele se levantar da prostração, ele se levanta cedo, então ele recita 5 takbirs depois de se levantar. Então ele recita a surat al-Fatiha e uma surata qualquer. Ele pode ler a surat al-Qamar no segundo, o que é desejável. Pergunta número 6. Quando é o chamado para essa reza do Eid? A hora dessa oração do Eid começa desde o nascer do sol por uma lança até o meio-dia. E não há nada de errado em atrasá-la se ela tiver subido por uma lança. E porque as pessoas do Eid al-Fitr precisam de uma extensão de tempo para que tenham tempo para pagar o zakat do al-Fitr. Pergunta número 7. Quando o seu horário acaba? Sua hora sai quando o sol já passou, ou seja, a hora da oração do meio-dia. Pergunta número 8. Onde é desejável realizar esta oração? É mustahab no deserto, ou seja, no vasto espaço, para a ação do profeta nisso. Pergunta número 9. Qual é a orientação para aqueles que se opõem a fazer esta oração no espaço em expansão sem razão? Ele pode ter lembrado da orientação do profeta e como aquele que costumava deixar a sua mesquita, embora a oração ali seja cerca de 1000 orações para realizá-la na capela. Pergunta número 10. Qual é a decisão sobre as mulheres que saem para esta oração? Isso é do projeto. O Hadith Atif disse: fomos ordenados a remover a menstruação e os impedimentos para a fertilização, eles testemunhem a congregação dos muçulmanos e do seu chamado e se retirem do seu coração o local de oração. Pergunta número 11. É prescrito após a oração do Eid retornar de outro caminho? É legislado seguindo o exemplo do mensageiro de Deus sob a autoridade de Jabir, que disse: se o profeta estivesse no dia do Eid, ele iria contra a estrada. Pergunta número 12.
Qual é a sabedoria dessa violação no caminho? O certo é seguir os comandos do profeta. Deus Todo-Poderoso diz: não é dado ao fiel nem à fiel agir conforme seu árbitro, quando Deus e seu mensageiro é que decidem o assunto. Sabei que quem desobedecer a Deus e seu mensageiro desviar-se-á de evidentemente. Pergunta número 13. Quem perdeu a oração do Eid, ele pode compensar? É prescrito compensar com 4 rak'ahs, pois foi comprovado pela autoridade de Ibn Mas'ud que ele disse: quem perder a oração do Eid, reze 4. E foi dito também que ele reza 2 rak'ahs, como foi comprovado em Al-Bukhari, capítulo: se ele perder o Eid, ele reza 2 rak'ahs. Pergunta número 14. Quem falha em rezar esta oração, qual é a decisão sobre ele fazer? Ele deve temer a Deus Todo-Poderoso e defender esta oração, que inclui bondade e súplica, e para que as pessoas se vejam e se coalizam e seu amor, e se as pessoas fossem chamadas para uma reunião para se divertir, você teria visto aqueles que chegam às pressas. Então, como quando o mensageiro, que a paz e as orações de Deus estejam com ele, os chamou para essa oração, pela qual eles obtêm da recompensa de Deus, glória a Ele Todo-Poderoso, o que eles merecem em sua promessa. Pergunta número 15. A oração do Eid é prescrita para o viajante? Não é prescrita, mas se o viajante estiver em um país onde a oração do Eid é realizada, ele é ordenado a orar com os irmãos muçulmanos. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu irei responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.